estarmos aqui nessa manhã, nesse último domingo pela manhã, em família do ano. Amém? Quantos estão felizes? Quantos estão plenos daquilo que Deus tem feito? Ao longo deste ano, Deus falou conosco de muitas maneiras, de muitas formas. Deus ministrou ao nosso coração. E não é a minha intenção aqui de manhã fazer nenhuma retrospectiva, porque também não adianta fazermos uma retrospectiva. Temos que entender aquilo que o Espírito Santo tem ministrado de fato no nosso coração. Amém? Quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus possa também ministrar na tua vida nesse dia, em nome de Jesus. Nos últimos 2 cultos que nós tivemos aqui, na quinta-feira e ontem à noite, o Senhor ele nos falou de uma forma assim tão simples e tão tremenda ao mesmo tempo. Ele nos falou sobre a importância de nós entendermos a nossa condição de filho, mas também de nós entendermos a importância de ouvir a Deus e continuarmos ouvindo a Deus. E são 2 coisas muito importantes para nós. Entender qual é a nossa posição, a nossa posição de filho. Nós saímos de uma condição de servos para uma posição de filhos. Amém? Você consegue entender isso? Nós estávamos numa condição de servos, mas estamos numa posição de filhos. E como filhos, nós estamos aprendendo a ouvir o Senhor, a ouvir a sua voz em todo o tempo. E eu creio, irmãos, que nessa manhã nosso coração deve estar cheio de gratidão a Deus. Quantos podem dizer assim: eu tenho muita gratidão a Deus? Eu não sei quanto deste ano você passou dentro dessa casa. Alguns passaram o ano todo dentro dessa casa. Alguns chegaram no meio do caminho, vamos dizer assim, deste ano. 3 meses, 6 meses, não sei qual o tempo em que você está nesta casa. Mas eu creio assim que nessa manhã o nosso coração deve se encher de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos numa casa coerente, num lugar onde a palavra de Deus ela não é ensinada para produzir em nós conhecimento, mas é para produzir em nós vida. Amém? A vida de Cristo. Não é o nosso objetivo, nunca foi e não será manifestarmos um conhecimento teológico, mas sim podemos trazer a revelação do Filho de Deus, a revelação de Cristo em nós. Amém? Eu vou pedir que você fique em pé mais um minutinho só. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor, como eu tenho falado nas oportunidades que aqui tenho ministrado. Peça para Deus, fale: Senhor, fala comigo não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Ministra na minha vida, diga para Ele: Senhor, ministra na minha vida aquilo que eu preciso. Nesta manhã de domingo, Senhor, desse último domingo do ano, Pai, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos nesta manhã, Pai. Nós somos dependentes da Sua graça. Nós entendemos, Pai, que tudo é pela Sua graça. Nada é por nós, nada é pela força do nosso braço. Nada é, Senhor, pelo nosso conhecimento armazenado, Senhor, da nossa história. Pai, nós estamos decididos a romper com todas as coisas para manifestar a vida de Cristo, Pai, em nós e através de nós. Pai, nós colocamos a nossa casa, nós colocamos a nossa família, o nosso lar nas Suas mãos. Pai, eu coloco os casamentos desta igreja nas Suas mãos, Pai. Eu coloco, Senhor, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo pela internet, ou que vai acessar essa mensagem em algum momento da sua história, Pai. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre vida, Pai. Que o Senhor rompa com os grilhões da morte, do pecado, do engano, da mentira. E o Senhor traga, Pai, assim, ao entendimento de cada um, Pai, a Tua palavra, Senhor, revelada, Teu Espírito revelado, que o Teu Espírito traga luz e entendimento, Senhor, a cada um de nós, Pai, para que possamos, Senhor, absorver, Pai, mais de Cristo em nós, Pai, e possamos acessar em nosso espírito, Pai, desta natureza, da natureza de Cristo em nós, Pai.
É o que nós desejamos, Pai. É o que nós ansiamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 9. Aleluia. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Amém. Diga assim: toda a terra está se enchendo do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Há um texto na Bíblia, irmãos, que fala que toda a terra se encherá da glória do Senhor. E o verbo está no futuro. Mas a palavra também ela fala que toda a terra está se enchendo do conhecimento da glória do Senhor. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre a nossa vida, o que é essa glória do Senhor. Do que a terra está se enchendo. Não é de pessoas dando glória a Deus. Sim, isso faz parte do nosso culto, da nossa liturgia, muitas vezes. Mas nós sabemos, irmãos, que o nosso culto, hoje o nosso culto não começou às 10 horas. Na verdade, o nosso culto não acaba. Amém? Nós aprendemos que nós nos tornamos o templo vivo do Espírito Santo. Nós portamos a própria natureza de Cristo em nós. Então o nosso culto ele não começa às 10 horas e não vai terminar daqui a pouco, porque o nosso culto é ao Senhor e nós ministramos ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Amém? Nós temos aprendido que não há uma vida espiritual e uma vida secular. O que define se algo é espiritual é a natureza daquele que faz, daquele que manifesta. E se nós somos um com Cristo, então nossa vida é espiritual. Tudo que nós fazemos a partir de uma natureza transformada, de uma natureza transformada por Cristo. Quando a palavra fala de conhecimento, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, a palavra não está dizendo que toda a terra se encherá de um conhecimento no intelecto, de um conhecimento escrito, de um conhecimento à base de conceitos e muitas vezes preconceitos. Quando a palavra fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, ela está falando que toda a terra se encherá do conhecimento do Cristo revelado em nós. É disso que a palavra está falando. Esse é o propósito de Deus, revelar o seu Filho em nós, revelar o seu Filho ao homem a partir da igreja. Deus estabeleceu a igreja porque a igreja é o corpo de Cristo, de onde Cristo é a cabeça desse corpo, para que a partir da igreja, Cristo seja revelado em nós e através de nós. Mas a palavra fala que se encherá do conhecimento da glória. O que é a glória? O que é a glória do Senhor? Qual é esse conhecimento dessa glória que Deus quer revelar? Diga, a glória do Pai é a revelação do Filho. É essa glória que o Pai quer encher a terra. Amém? É essa glória do Pai. É essa glória que Deus está enchendo a terra. Mas para que essa glória enche a terra, ela tem que encher a tua vida. Ela tem que encher a minha vida. E é disso que nós estamos falando nessa manhã. Olha para a tua vida nessa manhã. Você foi chamado a ser um portador da glória de Deus. Talvez você não tenha esse entendimento revelado no teu espírito. Talvez seja para você apenas uma frase, mas não é uma frase de efeito. É a realidade.
Porque quando se fala de evangelho, irmãos, nós ouvimos muitas coisas. Tornaram o evangelho um conjunto de regras. Tornaram o evangelho nos últimos anos na nossa nação um conjunto de normas, de regras. Se você fizer isso, se você fizer aquilo. E ensinaram as pessoas a viver uma mera religiosidade. Nós temos enfrentado isso nesses dias. Em cada pessoa que se achega a nós para desejando viver algo mais de Deus. É uma luta romper com a religiosidade. É uma luta. Quando os véus da religiosidade começam a cair e os olhos das pessoas começam a se abrir, de que o evangelho não é um conjunto de regras e de normas, mas o evangelho é a própria manifestação do Cristo vivo dentro de nós. E é por isso que o evangelho ele inicia na nossa vida com uma transformação da nossa natureza, não com uma transformação dos nossos conceitos. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem isso. E ele fez essa declaração, quero que você me acompanhe, em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, a partir do versículo 15. Olha como Paulo revela Cristo. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas do céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por intermédio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, vertido na cruz. Essa é uma das maiores explicações bíblicas de quem é Cristo. Paulo entendeu no seu espírito quem é o Cristo. Paulo pôde expressar de algo que ele recebeu no seu espírito. E quando nós olhamos para esse texto, irmão, nós vemos como a igreja, ela foi roubada da própria revelação de Cristo. E quando nós não entendemos quem é Cristo, nós também não entendemos o que é ser igreja. E é por isso que, com a falta do conhecimento dessa glória do Senhor, muitas coisas foram sendo criadas em nome de Cristo e em nome de igreja, que não tem nada a ver com Cristo e muitas vezes não tem nada a ver com igreja. Interessante isso. Por isso que quando Jesus, em Mateus 16, ele perguntou para os discípulos: quem eu sou? E alguns discípulos disseram assim: dizem que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Isaías, Jeremias, um dos profetas. E Jesus olha para eles nos olhos e pergunta: mas para vocês, quem eu sou? E Pedro, então, ele fala pelo Espírito. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava dizendo para os discípulos: o que vocês forem capazes de ver em mim, eu poderei me reproduzir na vida de vocês. Quando nós temos uma visão equivocada de Deus, quando nós temos uma visão equivocada do que é ser igreja, nós começamos a viver alguma coisa que pode até ter alguma aparência de Deus ou alguma aparência de igreja, mas não vamos manifestar
nem Cristo, nem a sua igreja. Precisamos compreender as verdades do Evangelho. E para nós compreendermos as verdades, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que o Evangelho é uma pessoa. Como disse, não são meros ensinos, e muito menos a nossa própria teologia. O Evangelho é Cristo. Não se trata de um conjunto de regras, mas da revelação da vida de Cristo em nós. Deus quer colocar dentro de cada um de nós a essência da sua vida. Não que Ele não tenha colocado, mas trazer o entendimento, o conhecimento. E é por isso que a Bíblia fala que toda a terra se encherá do conhecimento, porque a glória do Senhor já está em nós. Mas se eu não sei o que é isso, eu não posso manifestar isso. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 6. Perdão, irmãos, abra comigo em Gálatas 4 primeiro. Gálatas 4, versículo 19. Paulo, ele, falando da igreja da Galácia, uma igreja que foi muito contaminada por uma mescla de um ensino onde tentavam viver o judaísmo e o cristianismo juntos, e por isso eles não entendiam nem bem uma coisa nem a outra, não viviam nem bem uma coisa nem outra, porque é impossível nós mesclarmos e vivermos a plenitude. E Paulo aqui no capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, ele diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em mim, diga isso. Pastor, mas se eu já recebi Cristo, por que precisa ser formado? A Bíblia fala, irmãos, que nós estamos numa carreira. Nós temos um texto base para nós falarmos dos 5 ministérios, e nós pregamos isso em vários lugares. E ali nos mostra em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ali está revelado qual é o grande propósito de Deus. E o grande propósito de Deus não é apenas nos levar à salvação, mas é até que todos alcancemos a estatura do varão perfeito. Até que todos nós sejamos amadurecidos. Até que todos nós possamos acessar Cristo de uma forma tão plena na nossa vida. Como a Bíblia declara, até que Cristo seja tudo em todos. Diga, tudo em todos. Mas até que Cristo seja tudo em todos, irmãos, é preciso que Cristo seja formado em nós. A natureza de Cristo comece a ser formada em nós, comece a governar a nossa vida, e nós passemos a viver a partir de Cristo. Paulo está orando aqui à igreja, ele está dizendo: meus irmãos, eu tenho sofrido até agora dores de parto. E ele fala qual é a motivação disso, dessa ação do Espírito Santo através da vida de Paulo. Ele está dizendo: para que Cristo seja formado em vós. Quando nós ouvimos a palavra conhecimento, muitas vezes, irmãos, nós fomos treinados, a nossa mente foi treinada. Quando se fala de conhecimento, a gente pensa em livros, a gente pensa em ler mais, em estudar mais. Mas quando a Bíblia nos fala de conhecimento e está falando sobre Cristo, ela não está falando desse conhecimento. Ela está falando de algo íntimo. Da mesma forma que a Bíblia fala, Adão conheceu a Eva e Eva gerou um filho. É esse conhecimento. É um nível de intimidade onde algo é gerado dentro de nós.
Paulo ele está dizendo assim: eu estou orando por vocês para que Cristo seja gerado, seja formado, e vocês possam caminhar até a plenitude de Cristo na sua vida. Nós como igreja, irmãos, nós entendemos que somos chamados a viver a plenitude de Cristo. Esse texto de Gálatas 4,19, ele nos reporta ao início da nossa jornada em Cristo. Cristo ser formado em nós. E eu creio que Cristo já foi formado dentro de você. Amém? Não sei se você crê, mas eu creio que Cristo já foi formado em nós. Mas nós temos que acessar essa plenitude, nós temos que prosseguir. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Entenda isso nessa manhã. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. O Espírito do Senhor veio habitar em mim, em você, e Ele se fundiu ao nosso Espírito, e nós nos tornamos um só com o Senhor. Você porta a natureza de Deus em você, está fundido em você, está unido a você, e não pode ser dissolvido. Cristo está sendo formado em nós, está gerando em nós essa maturidade na nossa vida. Diga: eu sou um só com Ele. Quando alguém perguntar para você qual é a sua realidade espiritual, você diga: a minha realidade espiritual é que eu sou um só com Ele. Amém? Não é um estágio, nós não estamos falando de uma universidade onde você vai passando de ano. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós vemos que alguém pode ter muitos anos de caminhada, mas sem entendimento. E alguém pode iniciar agora uma caminhada com Cristo e acessar coisas tão rapidamente na sua vida, e você que tem mais tempo fala assim: mas como que aquela pessoa acessou isso que eu não acessei? Porque não está fundamentado no tempo da sua caminhada. Você pode passar anos da sua vida debaixo de um espírito de religiosidade, governando a tua mente. Você pode passar anos da sua vida buscando conhecimento na árvore do conhecimento do bem e do mal, sem que nunca tenha acessado a árvore da vida. Quão terrível, irmãos, é quando nós somos ensinados teologicamente, a nossa mente vai sendo formada com conhecimento, mas nunca acessamos a árvore da vida. Porque somos doutrinados, porque somos influenciados, somos levados por um caminho paralelo, um caminho que parece que estamos entendendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos apenas sendo doutrinados a viver uma vida religiosa que não nos liberta e que, pior do que isso, nos escraviza. E é por isso que na quinta-feira, na mensagem, o profeta Paulo Ricardo falava sobre isso. Quantos se conformaram apenas a serem servos, sem nunca terem entendimento de que foram chamados para ser filhos? E vive uma vida cristã baseada no serviço. Deixa eu dizer uma coisa para você: o servo, ele vive por salário. E é por isso que de vez em quando o servo ele vai para outro lugar onde paga mais. Mas o filho, ele cresce na casa. O filho cresce porque ele é filho. O filho não deixa de ser filho, porque o filho honra o seu pai, honra a sua paternidade. Mas o servo, ele está sempre em busca do salário. E é por isso que naquela parábola que nós conhecemos, a parábola do filho pródigo, nos fala de dois filhos que tinham a mentalidade de servos. E por isso não acessavam o quê? A plenitude daquilo que lhes era de direito.
Nós temos sido chamados, irmãos, a entender isso, para que nós possamos acessar aquilo que já é nosso. Quantas vezes nós já ouvimos falar de igrejas que fazem campanhas e campanhas e campanhas, onde as pessoas estão tentando comprar com a sua prática, com a sua melhor performance, aquilo que já é de direito em Cristo. Aquilo que Jesus já consumou na cruz, aquilo que Ele já pagou o preço por nós. Mas nós não fomos ensinados a ser filhos. Nós não fomos ensinados a acessar aquilo que é nosso em Cristo. E é por isso que nós não temos o entendimento correto do que é viver, como a palavra nos fala, a terra está se enchendo do conhecimento da glória. E a glória é Cristo. E a gente acha que não, a minha vida se baseia apenas em estar nos cultos, participar dos cultos, ouvir uma palavra e ir embora para minha casa. E muitas vezes, irmãos, nós vamos embora para casa. E a mensagem do domingo, ela não pode transformar a nossa segunda-feira. Porque assim a religião formou a mente das pessoas. Apenas valorizar este momento, sem entender aquilo que está sendo formado dentro de você. O que Deus quer que eu e você entendamos é que algo está sendo formado dentro de nós. Essa foi a oração incessante de Paulo pela igreja da Galácia. E ele disse, eu estou sentindo fortes dores de parto para que Cristo seja formado dentro de vocês. Formado dentro de cada um de nós. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quero que você acompanhe comigo essa leitura desse versículo. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse então entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Paulo está dizendo aqui, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim. Diga, em mim. Não é a mim. Amém? Você consegue entender a diferença? É só uma troca de... Não é uma troca de palavras apenas. Por muito tempo, irmãos, nós achávamos que bastava se revelar Cristo a nós, ou seja, falar de Cristo. Bastava apenas ouvir falar de Cristo. Não, nós temos entendido nesse tempo, irmãos, que não basta ouvir falar de Cristo, mas o quanto está sendo revelado de Cristo em mim. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Diga, revelar o seu Filho em mim. Irmãos, o propósito de Deus é que Ele possa ver Cristo em mim. Que a terra se encha do conhecimento da glória, ou seja, a terra se encha do conhecimento revelado de Cristo em mim. Nós estamos manifestando Cristo na terra, nós estamos sendo a revelação do Cristo em nós na terra. A glória do Senhor está sendo revelada na terra, irmãos, através da igreja. Amém? A glória do Senhor não vai ser algo que vai descer do céu, porque aquilo que precisava descer do céu para transformar a terra já desceu, já morreu numa cruz e se revelou em nós. Amém? Nós não podemos ficar orando, Senhor, manifesta a sua glória, enche a terra da sua glória, e o Senhor está dizendo para nós, mas a minha glória já está na terra, vocês precisam conhecer a minha glória é o meu Filho revelado em vocês. Eu vi uma reportagem ontem à noite dizendo que nessa próxima década o número de cristãos evangélicos no Brasil será a maioria na nação brasileira. Por muito tempo eu me agradava com isso, falava, uau, que tremendo. Mas hoje eu fico pensando, mas se for só o crescimento dos evangélicos não vai mudar nada.
Porque o aumento dos evangélicos no Brasil não produziu mudança no Brasil. Produziu templos cheios, templos maiores, mas não produziu a manifestação da glória de Deus na terra. O que Deus tem nos chamado a entender, irmãos, e a viver é isso. É o tempo de nós nos movermos, manifestando a glória de Deus, que é a própria natureza do Cristo revelada em nós. Paulo disse: aprouve a Deus, ou foi do agrado de Deus, revelar o seu Filho em mim. Revelar Cristo em mim. Revelar Cristo na igreja. É do agrado do Pai. O apóstolo Cristiano costuma dizer que Deus, Ele quer, o único homem que Deus quer ver se movendo na terra é Cristo em nós. Não é a manifestação do pastor Hugo, não é a manifestação da pastora Adriana, do apóstolo Eli, mas é a manifestação de Cristo através de cada um de nós. Todos nós somos chamados. Quando Paulo diz que ele estava orando, que ele estava sentindo dores de parto, ele não estava orando por uma liderança fiel, ele estava orando para que a igreja de Cristo, a igreja como um todo, ela viva a manifestação da glória de Deus, a manifestação do Cristo vivo revelado em nós. Irmãos, o nosso Redentor vive, o nosso Cristo vive. Ele não está numa cruz, Ele não está numa manjedoura, como nós vimos nos últimos dias, muita gente postando. É bonito postar que Ele não está numa manjedoura, que Ele não está numa cruz, mas nós temos que entender, irmãos, que Ele habita em nós e Ele quer ser revelado através de nós. Essa é a verdade de Deus para a igreja. Que o Cristo seja revelado através de nós. Aleluia. Revelar o seu Filho em nós. Em Efésios 4, versículo 7, Paulo diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Diga, há uma medida. Diga, eu já acessei uma medida. Essa é uma verdade. A medida de Cristo revelada em você talvez não é a mesma medida revelada na vida do seu esposo, da sua esposa. Há uma medida de Cristo repartida, que foi acessada. Isso não significa que ao fim, então todos nós vamos carregar uma medida. Não, todos nós carregamos uma medida. Na verdade, Cristo, Ele está revelado em nós em plenitude, mas nós acessamos ainda uma medida. Se a Bíblia fala, irmãos, que o propósito de Deus para todos nós é até que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito, e à estatura de Cristo, ou seja, até que Cristo seja tudo em todos. Esse é o propósito. Essa é a plenitude. Essa é a vida plena de Deus para nós, que Cristo seja tudo em todos. Que Cristo seja tudo na minha vida, nas minhas decisões. Cristo seja tudo no meu casamento. Cristo seja tudo na vida dos meus filhos, da minha família, das minhas gerações. Amém? Esse é o propósito de Deus para nós. Mas eu ainda acessei uma medida. Você acessou uma medida. E o plano de Deus, irmãos, é que a partir da medida que eu me encontro, a partir da medida que você se encontra, nós possamos avançar. Amém? Está se encerrando um ano, sim, onde Deus falou uma palavra tremenda de trazer à existência, e muitas coisas foram trazidas à existência. Como o pastor Henrique falou ontem, a cada ano Deus dá uma palavra, e quando se encerra o ano, aquela palavra não morre, aquela palavra faz parte de um propósito que está sendo construído na nossa vida. Amém? Deus já tem uma palavra para o próximo ano. Uma década se encerra de uma palavra, de uma década de excelência. Não significa que a partir do dia 1º não precisamos crescer em excelência. Pastor, agora não é mais excelência, agora é governo, então esquece excelência. Não, nós vamos continuar prosseguindo, caminhando, crescendo na excelência daquilo que Cristo espera de nós. Mas Deus já deu uma nova palavra, porque Deus está completando aquilo que Ele começou na nossa vida. São direções. E o que nós vamos fazer com essas palavras?
Qual o propósito de Deus em cima de tudo isso, irmãos? É que nós possamos partir da medida em que nós nos encontramos e não nos acomodarmos na medida que nós nos encontramos, e possamos ir acessando mais. Quantos podem dizer, não precisa levantar a mão, não precisa se manifestar, mas eu quero que você reflita. Quantos podem dizer, eu trago hoje na minha vida, nesse exato dia, uma medida maior do que aquela que eu estava acessando no dia 1º de janeiro desse ano? Irmãos, esse é o propósito de Deus. Que a cada dia nós vamos crescendo, que a cada dia nós vamos acessando, e quanto mais eu vou acessando, a medida vai sendo aumentada na minha vida, e quanto mais essa medida vai sendo aumentada, mais o conhecimento da glória de Deus começa a ser revelado a partir da minha vida, porque nós não somos mais os mesmos, irmãos, nós não somos mais os mesmos que começaram este ano. Por isso eu disse no início dessa mensagem, há uma gratidão no meu coração, porque eu sei que eu não sou mais o mesmo, eu sei que a minha família não está no mesmo lugar de quando começamos o ano, nós avançamos, nós caminhamos, eu sei que essa casa não é mais a mesma de quando começou o ano, nós caminhamos, nós avançamos, nós já alcançamos a plenitude, não, mas nós estamos caminhando em direção à plenitude de Cristo, amém? Esse é o propósito de Deus. E é por isso que Paulo fala aos Filipenses, eu deixo as coisas que para trás ficam, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei lá, eu estou no caminho, eu estou na direção certa, mas eu ainda não cheguei, eu não sei em que lugar eu estou nessa corrida, mas eu tenho que prosseguir, e para isso eu tenho que deixar as coisas que para trás ficam, e eu tenho que prosseguir para o alvo. O alvo é até que Cristo seja tudo em todos, o alvo é até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, de filho maduro. Esse é o alvo. Eu não quero colocar peso sobre a tua vida, não. Eu quero só dizer para você nessa manhã que há uma medida na sua vida, e que amanhã essa medida já pode ser maior do que é hoje, porque está acessível a nós. Eu ouso até dizer para você que no teu espírito você já é pleno, mas na sua alma você ainda vai ter que acessar muitas coisas. Deus ainda vai trazer muita cura, muita libertação, muita restauração, para que Ele governe a nossa vida por inteiro. Mas o Cristo que veio habitar em nós, irmãos, Ele não veio fracionado. Amém? O Cristo que habita em você, Ele não veio fracionado. Ele veio pleno. O Espírito Santo que habita em nós, irmãos, não é um soprinho, nem um ventinho que passou. É a própria pessoa do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, na sua plenitude, com tudo que Ele tem, com tudo que Ele possui, com tudo que faz parte da natureza dEle, está dentro de nós. Mas a religião não nos ensinou a acessar essas coisas. A religião nos disse que bastava sermos fiéis ao culto, vivemos como um servo, mas Deus tem falado, não, chega, basta disso, vocês são filhos e vocês estão crescendo na estatura do meu Filho, do Cristo vivo. É isso que está acontecendo em nós. E como eu falei em Efésios 4, versículo 11 diz assim: assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós vivemos esta realidade, irmãos. Nós estamos dentro de uma casa onde os 5 ministérios, as 5 graças, elas fluem neste lugar. Elas fluem. Ontem eu ainda estava no culto à noite, né? O pastor Henrique estava aqui ministrando e ele perguntou quem não tinha recebido uma palavra profética na vida. Uma única pessoa levantou a mão. Se fosse na religião, a gente falasse assim, irmão, um dia Deus vai falar com você, né? E a atitude do pastor Henrique foi assim, chamou a profeta Açúcar, falou, vem, senta aqui do lado dela, libera uma palavra profética na vida dela. Porque nós vivemos esta realidade. A uns Deus chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Olha o que diz a palavra. Com o propósito. Há um propósito para isso.
Há um propósito para que tudo isso que está acontecendo aqui nesse lugar, irmãos, aconteça. Há um propósito. Há um propósito para cada palavra que Deus libera. Para cada ano, para cada década, há um propósito. Com o propósito de aperfeiçoar os santos. Quantos santos nós temos aqui? Amém? Para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. É até difícil falar isso aqui, irmãos. Porque Paulo ele tenta procurar mais e mais adjetivos. Olha como ele fala, até que todos cheguemos à maturidade. Você fala amém, já é forte. Daí ele fala assim, atingindo a medida da estatura. Já é algo grande. Daí ele fala, da estatura da plenitude de Cristo. É aqui que está o desafio da nossa vida. É para isso que cada um de nós, ministros nessa casa, temos sido desafiados. Não a ter um PR antes do nome, um EV antes do nome para evangelista, ou um AP para apóstolo. Não é isso, irmãos. Isso é o que menos importa. Mas é que nós entendamos para que cada um fomos chamados. Para que Cristo seja pleno dentro de cada um. Para que você seja pleno em Cristo. Para que a sua vida seja plena em Cristo. Para que você acesse na natureza de Cristo algo que você ainda não acessou. Para que você descubra na sua história algo que você ainda não viveu. Para que você rompa com tudo que o R das regras geraram na tua vida. E você desfrute do R do relacionamento. De um relacionamento que começa em Cristo. De uma transferência de uma vida de Cristo para dentro de nós. Para que todos nós sejamos plenos. Isso é o que Deus tem para mim. Isso é o que Deus tem para você. Não é nós fazermos parte do ministério sonho de Deus. Isso é só parte do processo. É que nós sejamos a igreja viva de Cristo. É que nós entendamos o nosso papel. Por isso você que chegou 1 mês, a 2 meses ou 1 semana, o propósito é o mesmo. É até que você chegue à estatura de Cristo. E é por isso que muitas vezes a gente percebe, eu tenho a alegria de trabalhar junto no atendimento, no discipulado, e a gente vê muitas vezes que alguns ainda não entenderam e não acessam essas ferramentas a seu favor. Sofre sozinho. Dá um tropeção, se afasta. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar todos. Para que todos possam acessar essa vida de Cristo na sua história. Quantas vidas transformadas ao longo deste ano. Quantas vidas acessaram uma porção maior de Cristo esse ano. E eu creio, irmãos, nós vamos encerrar o ano com muita gratidão no coração por aquilo que Deus já fez em nós, mas com muita expectativa das coisas que estão por vir sobre a nossa vida. Ainda há muito para ser revelado em nós. Diga, ainda há muito para eu acessar em Cristo. Há muito, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E eu quero terminar essa mensagem, irmãos, em Atos capítulo 17 e 28, quero que você abra também comigo.
Amém? Você abriu? Ou acessou aí no seu celular? Diz assim: pois nele... Vamos ler juntos? Não importa a versão que você tem aí nas suas mãos. Se puder projetar para a gente também, não sei se tem como. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, juntos? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Só a primeira parte. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você pode não lembrar de tudo que eu preguei nessa manhã, mas guarde essas 3 palavrinhas. Pois nele vivemos, nele nos movemos, e por causa dele nós existimos. Aqui é um propósito para a nossa vida. Pastor, como que eu posso definir um propósito para o meu novo ano? Nele eu quero viver cada vez mais. Nele eu quero me mover sempre. Entendendo que é por causa dele que eu existo. A terra está se enchendo do conhecimento da glória do Senhor. A minha vida está se enchendo. Diga isso, a minha vida está se enchendo do conhecimento da glória do Senhor. Sabe por que você está se enchendo do conhecimento? Porque a glória já habitava em você, mesmo sem você entender. E ainda que você não saiba a sua medida, creia. O Cristo que habita em você, Ele habita em plenitude dentro de você. E o acesso está liberado. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: o acesso está liberado, viu? Acesse sem moderação. Pode buscar.